Quando eu comecei a ver esses vídeos você começa a ver um padrão claro ali, que tem muita gente idosa, né? Então, tem muito idoso, muita senhora, muito senhor e tal. E aí, cara, você começa a pensar que essas pessoas são vós, são avós, são mães, são pais. Então, tem gente ao redor deles que está sofrendo. Porque não é legal você saber que a tua mãe, de 80 anos, tá tomando chuva. Sim. Embaixo de um quartel. Faz um sinalzinho pro ZT, né? E aí aquilo começou a me dar uma bad, assim. Falei, pô, é engraçado, os caras lá... Puta merda, mas, pô, tem gente sofrendo desse negócio, né? E aí eu fiz uma reflexão. Falei, pô, né? Tava na live, assim, comentando, né? Falei, pô, se você for parar pra pensar mesmo, qual que é o papel do idoso no capitalismo? Por que serve um idoso no capitalismo? Não serve pra nada. Do ponto de vista... Porque a gente só é útil pra sociedade enquanto a gente trabalha. Tem vigor, né? Enquanto tem vigor. Tanto que até uma pessoa jovem... Isso é muito comum. O cara perde um emprego... Às vezes não é nem tem uma questão financeira, mas ele se culpa porque agora ele é um vagabundo. Ele não tá sendo útil, né? Até quem trabalha, às vezes, diante de um tempo livre, eu sou assim. Às vezes eu tenho um dia livre, eu fico, meu Deus, tem que fazer alguma coisa, né? Eu fico me culpando por estar de boa, sentado no sofá, vendo TikTok. Sim, sabe? Eu me culpo porque, pô, tô de ressaca hoje, eu não quero pensar em internet. Não, tem que trabalhar, tem que produzir. Eu me culpo às vezes porque eu sei que tem um cara entregando iFood e eu tô no sofá, curtindo um play. Eu fico, puta, que merda. Eu devia estar fazendo alguma coisa. Isso é foda. Tem que trabalhar, Você não pode descansar. Você não pode descansar. E aí, eu escutei isso muito da minha mãe. Minha mãe é faxineira aposentada, né? Limpou privada de escola até os 60 anos. E a minha mãe falava, nossa, o dia que me aposentar, acabou minha vida. O que eu vou fazer? Minha vida não vai ter sentido. Mas porque a gente é levado a crer assim, cara. Sabe? Que a gente só é útil enquanto a gente tá produzindo, a gente tá trabalhando. E aí quando você envelhece, você começa a ser um problema. Você é um fardo. Você é um fardo pros teus filhos, você é um fardo pra tua família. E você é um fardo pro Estado, porque agora tem que pagar a tua aposentadoria. A aposentadoria vai quebrar a Previdência Social, vai quebrar o Brasil. Pô, você entra na Globo, William Ball, vai quebrar o Brasil. Previdência Social vai quebrar o Brasil. Tem que corta a aposentadoria, aposentado, vagabundo. Então, assim, tem toda uma coisa. Então, a pessoa ela vai se isolando, né? E até porque na sociedade que a gente vive, de fato, muitas vezes o cara, por exemplo, que mora na São Paulo, o filho cresce, tem filho, tem o trabalho, tem estudo. Ele não tem tanto tempo bom, livre pra estar com a mãe, pra estar com o pai. E essas pessoas vão envelhecendo e vão ficando cada vez mais solitárias. Elas vão ficando abastadas da sociedade. E muitas vezes elas não têm opção de lazer, elas moram em condomínios, elas não conhecem muita gente, vão ficando sozinhas, vão ficando solitárias. A família mesmo, pô, só se vê no Natal, só se vê no Ano Novo, liga quando é aniversário. O neto mal vê a avó, mal vê o vô. Cara, e de repente essas pessoas encontram acolhimento num grupo de WhatsApp de patriotas. Então ela passa a ter pelo que ela lutar. Então, porque assim, o fim da vida ele vem antes, com 15 anos de antecedência. Porque tu sente primeiro, né? O fim da vida vem com 15 anos de antecedência. Sim. Porque a pessoa tá com 60 anos, ela vai viver, sei lá... acho que tem uma estatística que mostra que no Brasil, quando a pessoa passa de 65 anos, estatisticamente falando, ela vai ainda ter mais 15 anos pela frente, quando ela passa dos 65, assim. Uma coisa assim. Enfim. Então a pessoa, ela morreu e ela tem mais 15 anos de vida ainda. 15, 20 anos de vida pela frente. Mas ela tá morta. Ela, pô, já não vê os filhos, já não vê o neto, não tem lazer, não tem nada que acolhe. Ela não tem uma utilidade, né? Aí, de repente, ela passa a ter. Ela, primeiro de tudo, tem uma coisa nostálgica, né? De um Brasil que já foi bom, que nunca existiu isso, né? Então ela passa a lembrar com nostalgia da ditadura militar, porque era tudo em ordem, não sei o quê. Era porra nenhuma. Mas é isso que a nostalgia faz. Ela fica lembrando de um passado. Ela se apega a esse passado da pátria, do Brasil. E agora ela tem um inimigo pra combater, cara. Que é a esquerda, que é o comunismo, que vão destruir isso, vão destruir aquilo, sabe? Então ela tá lá lutando pra não destruir a família dela e, sei lá, o filho dela não leva o netinho pra ver ela faz 3 meses, tá ligado? Mas ela tem um acolhimento ali, ela tem pelo que lutar. Ela tem algo que motiva ela a sair da cama, tá ligado? Passar um café. Ela fala assim, eu vou passar um café e vou lá pedir intervenção. Ela tem uma esperança, ela passa a ter pelo que ela falar. Aí eu postei isso, e aí começa, você vê que não é papagaiada, né? Não é uma coisa que eu tirei do chapéu. A quantidade de seguidores meus que começaram a mandar relato. Falaram, pô, meu pai, Luiz, era filiado ao PT. Votou no Lula, e de repente tá Bolsonaro. A minha mãe é professor de história, e de repente, e todos os idosos. Sim. Sabe?
E começou a chegar uma avalanche de relato. Mas até que ponto isso também é aquele ódio pela traição do PT também? Tem esse elemento aí dentro. Né? Aí que entra duas coisas. Ao mesmo tempo que eu não quero demonizar todo mundo, mas eu também não quero infantilizar essas pessoas. Então você tem uma coisa ali, não falar que todo mundo que tá ali é fascista e tal. E não é todo mundo ali é enganado, né? Eu acho que diferentes graus e ordem das coisas, há um motivo pode ter pelo PT. Mas, cara, convenhamos, faz sentido ficar 30 dias na porta de um quartel por causa de ódio do PT? Perdeu ele. Cara, o jogo foi esse, o jogo da democracia é isso aí, ó. O Lula foi inocentado, concorreu, teve 60 milhões de votos, acabou, cara. Daqui 4 anos tenta de novo. Obviamente não é não, porque eu não quero que volte a roubalheira. Roubalheira teve dessa porra desse governo também. Não é por isso, claramente não é por isso, é algo muito maior. Aí beleza, você vai conversar com um marxista, por exemplo, um cara que vai dar argumentos muito melhores que o meu. Bom, pode chegar numa questão, é assim que o fascismo funciona, etc, etc, etc. Mas eu tento vejo por esse lado, assim, cara, são pais, são avós, sabe? Pode ser a tua professora do primário, tua vizinha que gostava tanto de você, e de repente hoje ela te odeia, porque convenceram ela, sabe? Essas pessoas foram convencidas por influenciador, por marqueteiro, por coach, por político. Elas foram convencidas que vão tomar a casa dela, que o PT vai botar banheiro unissex na escolinha, que vão destruir a família dela, que vão botar gente pra morar na casa dela. Essas pessoas não acordaram num dia e falaram: o Guilherme Boulos vai invadir minha casa. Eles foram convencidos. E as pessoas que convenceram eles desse pânico, porque essas pessoas, eu no fundo do meu coração, eu acredito que muitas delas sofrem, têm medo. E elas vão sofrer muito. E assim, elas, dia primeiro, quando o Lula assumir, que vai pegar, essas pessoas vão passar mal. Eles vão ter assim, o pior. Muitas famílias terão o pior Natal da história. Porque a mãe, o vô, tá lá paranoico, porque o comunismo, porque meu Deus, sabe? Uhum. E eu sinto pena, talvez, de um netinho que não vai passar um tempo de qualidade com a avó dele nesse final de ano, ou não tá passando há muito tempo, porque colocar na cabeça da avó dele que o PT vai implantar o comunismo e aí vão tomar a porra da casa dela. Vão botar gente pra morar com ela. E quem convence isso, tá lá vendendo o curso. Como ser conservador, como ser liberal, os melhores investimentos, vem enriquecer e o caralho. Pô, se inscreve aqui. E essas pessoas estão sofrendo, cara. Estão sofrendo. Porque não vai dar nada, cara. Não vai adiantar nada. Sabe? Mas tu não acha que essa dinâmica também funciona pra esquerda? Porque eu vejo que a política, ela une as pessoas pelo ressentimento e pelo sofrimento. E não pela esperança e pelas coisas boas. Apesar de ser dito que sim. Eu acho que os dois lados se unem por ressentimentos, ódios e pânicos e medos. E aí que eles se identificam entre si ali e se juntam em quem tem as mesmas dores e medos e sofrimentos. Eu acho que não. Eu acho que se isso fosse que me chamasse a atenção na esquerda, eu não sei, eu não estaria aqui falando que eu vejo essas pessoas sofrendo. Então não é ressentimento. Claro, pra mim, que eu vejo, pelo menos, eu vejo que a esquerda ela une por uma esperança, sabe? Por um horizonte revolucionário de mudanças, de melhorias e de uma luta que dá pra travar agora. Então você olha pra frente, imagina um horizonte revolucionário e luta o que dá pra lutar agora, sabe? Então mas eu não sei, assim, o que eu vejo é um uso de uma massa de pessoas descarado, assim, cara. Eu vou dar um exemplo. O Ciro Nogueira, que é o ministro da Casa Civil do Bolsonaro, que inclusive chamou o Bolsonaro de fascista em 2018, e se não fosse o Bolsonaro deitar pro PP, né, teve que botar o Ciro Nogueira lá. O Ciro Nogueira, ele vai no Twitter e fica dando umas tuitadas. Ó, como é que funciona os caras? Misteriosas. Xadrez 4D, como eles mesmos chamam. Eu estou avisando, hein? Depois não diga que eu não avisei, hein? Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Aí essa galera que tá na porta do quartel, aí, ó. Ó o Ciro Nogueira fala, vai rolar. É um tweet que não tem nada. Ele tava na porra do Catar, vendo o jogo. Uhum. Mas por que ele tuita isso, cara? Pra fazer com que essa massa de pessoas continue no quartel, no coisa, no bibibi, no bobobó, gritando, quando isso chega. Porque eles precisam disso. Cara, por que o Bolsonaro não vem a público e fala? Já que vai dar um golpe, vai e fala, dá o golpe então, porra. Dá de uma vez, mas não vai dar. Por quê? Porque tá negociando lá salário e tal. Mas assim, eles estão vendo que o povo tá sofrendo, estão vendo que o povo tá se fudendo, sabe? Só que eles não estão nem aí, cara. Estão nem aí. Tu acha que eles estão nem aí ou eles estão com muita vergonha de ter perdido?
No caso do Bolsonaro, o Bolsonaro é o seguinte, eu sempre indico isso, cara, pra entender o Bolsonaro você tem que ouvir um podcast chamado Retrato Narrado, que, ouça, da revista Piauí. Cara, você vai ver que, assim, dentro de tudo isso que já falaram tanto do Bolsonaro, né, que ele é isso, que ele é aquilo, né? Mas tem uma coisa que ele tem uma vaidade, sabe, uma coisa dele, que ele gosta dele, ele não gosta nem dos filhos, pra falar a verdade, esse papo que o Bolsonaro ama os filhos dele é mais ou menos, ele gosta muito do Carlos, mas ele gosta muito dele, sabe? E ele é vaidoso. Você acha que o cara que ficava lá, passeando, dando tchauzinho, motociata, andando de cavalo, embroxável, pô, sabe? Então, assim, ele tá acabado com essa derrota. Sim. Ele tá acabado com essa derrota. Mas se ele amasse tanto o povo, que ele se disse, né, proteger, ele já tinha vindo dar uma palavra de alento pra esse povo. E não vai, tá lá largado. Então, assim, o fato é você que tá aí com a tua avó, que a tua avó tá lá sofrendo, teu avô, tua mãe, teu pai, tá com medo, tá apavorado que o Lula, que o Boulos vão tomar a casa e tal. Bicho, o fato é, o Bolsonaro não tá nem aí pra eles, cara. Então você tá passando, tá perdendo tempo, e esse tempo de vida não vai recuperar mais, sabe? O netinho que podia estar com a avó que podia estar com o netinho, o vô que podia estar com o netinho, o pai com a mãe, com o filho, podia estar no almoço. Pô, eu recebi relato durante essa campanha de muita gente, e isso me dá uma bad mesmo, porque eu tento ajudar pai que expulsa de casa, mãe que expulsa filho de casa, porque você é comunista, eu devia ter te abortado, porque eu não quero comunista na minha casa, não venha me visitar mais. Cara, todo mundo aqui, eu sempre falo lá no chat, vem um monte de relato. Aqui provavelmente alguém que tá assistindo essa live, ou ao vivo ou depois, vai comentar um relato parecido. Pô, meu pai bolsonarista, minha mãe bolsonarista, me expulsou de casa. Não quer mais conversar comigo, perdi o contato. Virou isso, sabe? Pra quê, cara? A troco do quê? A troco desses caras continuar vendendo cursinho, vendendo mentira, vendendo pra ganhar voto, né? Porque a partir do momento que você tem um inimigo que não existe, você pode combater ele o tempo inteiro. Então, sim, sabe?